Está no ar mais um programa Escolas do Conhecimento e hoje vamos conhecer as novidades desse primeiro semestre de 2021 da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Quem está com a gente, professor José Everton da Silva, que é o diretor da escola. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Feliz 2021 para todo mundo. É isso mesmo, feliz 2021. E hoje eu quero saber das perspectivas da escola para esse começo de ano. Seguimos com a pandemia e como é que está sendo esse planejamento? Essa foi o grande X de toda a questão, né? Como você se planeja a partir do momento em que você tem um indicativo de volta ou de não volta, né? E a gente se pautou essencialmente pela proteção do nosso aluno, né? Como para mim está claro que nós não teremos vacinação suficiente, pelo menos até o início das aulas, a opção foi pela volta remota, né? E nós vamos avaliando o quadro à medida que ele vai se desenvolvendo, mas o retorno presencial, pelo menos daquilo que eu entendo e defendo, vai se dar quando tiver segurança para todo mundo. Não tem outra forma de fazer. Até porque a escola conseguiu, no ano de pandemia, resolver todos os problemas. O grande X da questão era a prática. A prática foi resolvida, nenhum aluno da escola perdeu um dia na sua formatura, na sua formação. Então, por cautela e precaução, nós voltamos no remoto e vamos avaliando o passo a passo a partir de agora. E como é que foi em 2020 para os alunos essa recepção desse ensino remoto? O pessoal se adaptou bem? Eu diria que tem os dois lados, né? Tem aquele que era o da presencialidade e evidentemente sentiu. Há aquele que não é a questão da aula remota, mas é a questão da tecnologia. Ele tem dificuldade de acesso à internet, ele tem dificuldade de equipamento. Então esse é um problema que eu não coloco no mesmo cesto daquele que tem equipamento, tem tecnologia, mas ele não gosta do remoto. E tem aquele que gosta do remoto, por uma questão pessoal. Eu diria que nós temos os três universos presentes. Mas como eu digo sempre, né, se não tem solução, solucionado está. O ensino está remoto pela questão da pandemia. Assim que for possível, ele volta para o presencial, porque é isso, claro, e eu digo isso sempre, no novo normal, que é o presencial com muita coisa daquilo que se fez, se desenvolveu, se criou como alternativa durante a pandemia. Por exemplo, as lives, né? Que é a participação de pessoas de fora dentro da sala de aula, sem que tenha que se trazer a pessoa presencialmente. Isso foi um grande achado, um grande acerto, e não pode se perder, né? Eu não posso parar de trazer contribuições de gente muito importante, por exemplo, do ensino jurídico ou até das relações internacionais para dentro da sala, porque eu teria que trazer o cara aqui, o cara teria que viajar, aeroporto, hotel. Não, a tecnologia vai permitir isso e isso é uma grande possibilidade. E seguem esses planejamentos de trazer esses grandes profissionais para dentro da sala de aula de forma remota para 2021? Com certeza, eu sou um dos maiores incentivadores disso. Existe um jornalista, só para ficar na área do jornalista, chama-se Jamil Chad. Ele é uma das maiores feras das relações internacionais. Ele mora na Bélgica, ele mora em Bruxelas, junto com a ONU. Ele escreve para o Globo, ele escreve para a Folha de São Paulo, ele é jornalista de jornais do mundo inteiro. Eu debati com o Jamil Chad, ele em Bruxelas, eu em Itajaí, os alunos pelo mundo dentro de uma sessão do RI, do curso de Relações Internacionais. Isso só foi possível pela tecnologia, e isso não pode se perder, né? E o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo em casa, que de repente está cogitando ingressar em algum curso da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, esse é uma questão extremamente relevante para a formação do aluno, né, professor? Não tem como hoje, no mundo globalizado, vamos lá, o curso de Relações Internacionais, a essência dele são as relações internacionais. O curso de Direito com dupla titulação, com Delaware, agora com Perugia e já tínhamos com Alicante. Estamos em negociação com as universidades latino-americanas também, Argentina, Colômbia, enfim. Como é que você vai centrar a sua formação somente no seu país? Não tem como. A modernidade, no mundo globalizado, exige que você seja um cidadão do mundo, né? E a melhor forma de fazer isso, e a pandemia nos ensinou, é usando a tecnologia. Perfeito. E é também importante destacar, né, falando sobre a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, sobre a projeção dos projetos de extensão para esse ano. Gostaria que o senhor nos contasse aí as novidades a respeito disso.
O projeto de extensão, ele foi uma preocupação, um pouco dos poucos cabelos brancos que me restam, eram os projetos de extensão, porque a gente estava enfrentando uma pandemia, o público-alvo, né, estava impedido até de participar, mas os projetos encontraram seus caminhos, foram se adaptando, foram produzindo material. Já que nós não podemos atender as pessoas, vamos produzir material que chegue até as pessoas, né? E isso é o mote que nós estamos fazendo agora, continuar esse processo. E quando a pandemia voltar, sim, a gente volta à presencialidade, aí usando esse material todo que foi produzido nesse período, usando muito daquilo que a gente se adaptou. A gente ia falar de um tipo de processo da presencialidade, por exemplo, na área da pedofilia, e nós nos adaptamos para falar sobre isso agora usando meios e tecnologias, dentro dos projetos que a gente tem que tratam desse tema. O violência contra a mulher, quando eu vim aqui outra vez, eu disse, olha, não podíamos mais fazer o atendimento presencial, passamos a fazer um estudo a respeito do mapa da violência. Isso foi feito em Biguaçu. Esse estudo hoje é referência. O próprio Ministério Público pediu esse estudo. Então, nós vamos encontrando caminhos e esses caminhos geraram produtos. Esses produtos serão trabalhados em 2021 agora, e mais ainda quando a gente voltar à presencialidade. E todos esses materiais servem também para os acadêmicos, né, Sim, professor? Como base de pesquisa, né? São bases de pesquisa. Aqueles que escrevem sobre vão ter acesso a isso. Essa é uma outra característica, né? Para cada projeto você tem um bolsista, ou às vezes dois, mas você tem vários voluntários, né, que se somam ao projeto ali para exatamente fazer acontecer essa parte de descobrir novas formas de se fazer direito, né? Com certeza. E para quem está em casa e acha que por conta da pandemia tudo parou, as coisas não estavam acontecendo, bem pelo contrário, né? Continuam ativas e se adaptando. Eu acho que o grande exercício que a gente precisa fazer é esse. A Universidade do Vale do Itajaí foi uma universidade que encontrou um caminho para que tudo continuasse acontecendo de uma forma diferente. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que se não for presencial não existe. Não é assim. Você precisa encontrar um caminho para fazer acontecer aquilo que você fazia presencialmente. Dentro da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, nós encontramos esses caminhos. Nos adaptamos e fizemos acontecer. E eu acho que o resultado foi esse, né? Nenhum aluno deixou de se formar por conta da pandemia. E pensando também na parte jurídica, né, professor? Muitas coisas também estão nessa questão remota, né? Audiências, processos. O judiciário está remoto, está todo mundo trabalhando de forma remota. Então, nós não somos uma ilha separada do resto do mundo. A gente está conectado num sistema que está funcionando de forma remota. E está funcionando, essa é a questão. Se não estivesse funcionando, a gente poderia ter um outro discurso, uma outra fala aqui. Mas não é isso. O judiciário está funcionando, o Ministério Público está funcionando, nós estamos funcionando, o escritório modelo da advocacia está funcionando de forma remota, mas está funcionando. Muito bacana. Aí o professor mencionou um ponto importante, que é o escritório modelo. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse serviço para o pessoal que, de repente, está querendo saber agora, atendimento, como é que está sendo. No dia 25 de fevereiro voltam as aulas normais, volta o escritório modelo, como sempre foi. O que mudou? Antigamente você ia até o escritório modelo e era atendido por um professor e os alunos que estavam ali. Agora você vai até o escritório modelo, alguém vai te levar até uma sala onde terá um computador. Você vai sentar na frente daquele computador e conversará com o professor e os alunos que estão nas suas casas. Esse professor e esses alunos, conversando com vocês, vão decidir qual é a melhor estratégia para o seu caso, e se for um caso de judicializar, vão te pedir documentos. O sujeito levanta da cadeira, vai até a secretaria, onde teremos os funcionários, eles já estão em contato com o professor, e o funcionário vai dizer, o senhor me traga o documento A, B, C, D, que nós vamos digitalizar e mandar para o professor para ele fazer o seu processo. Perfeito. Ninguém vai deixar de ser atendido. Claro, o que muda? Antigamente o sujeito ia até o EMA e ficava sentado lá aguardando ser atendido. Agora não funciona, mas assim você tem que agendar, porque o professor e o aluno já vai saber, na sequência, quem vem e do que se trata. Pelo menos em tese. Olha, é uma separação, é um inventário, seja lá como for. Ele, então, começa a conversa a partir dele. O seu fulano de tal, o senhor agendou e tal, e aí vai haver o desdobramento. Mas o atendimento vai acontecer normalmente, sem problema nenhum. Aliás, em 2021 foram mais de 600 atendimentos. Uau. Em 2022, desculpe, foram mais de 600 atendimentos na forma remota, com mais de 250 processos ajuizados.
as pessoas dizem, não, mas e como é que está o EMA? O EMA está funcionando. Normalmente não está nesse momento, porque também existem férias. Né? Mas assim que os alunos retornarem, o atendimento volta ao normal. Perfeito. Provavelmente uma dúvida dos nossos ouvintes e telespectadores. Aqui, como o tempo passa muito rápido, professor José Everton, agradecer os esclarecimentos e só deixar um espaço para o senhor deixar o contato para quem quiser, de repente, obter mais informações sobre a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, como faz? Pode entrar em contato comigo no 33417826. Né? Lá está o meu anjo da guarda, que é a minha secretária. Se eu não estou, ela vai saber onde me encontrar. Entre em contato comigo, pode entrar para as redes sociais também da ICJS, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, enfim. Manda um recado que a gente responde. Perfeito. Esse foi o Escolas do Conhecimento de hoje, aqui pela Rádio e TV Univale, conversando com o professor José Everton da Silva, diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais aqui da Univale. Nós nos encontramos na próxima para mais informações aqui no programa Escolas do Conhecimento. Até lá.